Sabe quando a gente pensa em processo judicial? A primeira coisa que costuma vir à cabeça é demora, né? Mas olha, nem sempre precisa ser assim. O direito brasileiro, na verdade, tem uma espécie de caixa de ferramentas especial, sabe? Para aqueles casos que precisam de velocidade, de uma proteção para ontem. E é exatamente essa caixa que a gente vai abrir hoje, para entender quais são os atalhos legais que existem para resolver problemas urgentes. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ver como é que a justiça age quando o tempo é o inimigo. Depois, vamos descobrir como é possível transformar um simples e-mail, por exemplo, numa ordem de pagamento oficial. Daí, a gente mergulha na briga pela posse de um imóvel e, por fim, vamos entender como proteger um património de uma dívida que simplesmente não é sua. Preparados? Então vamos lá. Muito bem, vamos começar com o nosso primeiro grande tema. Aquela situação desesperadora em que se precisa de uma decisão da justiça para ontem. É exatamente aqui que as chamadas tutelas provisórias entram em campo. Pois é, essa pergunta é o pesadelo de muita gente em momentos de crise. Pensa só, pode ser para garantir uma cirurgia de emergência que o plano de saúde acabou de negar, ou talvez para impedir um despejo que vai acontecer amanhã. A boa notícia é que a lei tem sim uma resposta para essa urgência toda. A gente pode pensar na tutela provisória como se fosse o botão de fast forward da justiça. É uma decisão rápida que se baseia numa análise mais superficial do caso, ou seja, o juiz não precisa se aprofundar em todas as provas logo de cara. O grande objetivo aqui é proteger um direito antes que seja tarde demais para isso. E o mais interessante é que existem basicamente dois tipos principais. De um lado, a tutela de urgência, que é para quando existe um perigo real e imediato, como um risco à vida. Do outro lado, a gente tem a tutela de evidência. Essa aqui serve para acelerar aquilo que já é praticamente óbvio. Um pedido de divórcio, por exemplo, é um direito que depende só da vontade de uma das partes, não tem discussão. Então, por que esperar até ao fim do processo para decretar algo que já é certo? E olha, essa citação aqui, ela resume de forma brilhante a filosofia por trás da tutela de urgência. O sistema jurídico moderno entende que não dá para agir só depois que o estrago já foi feito. A ideia é também impedir que um ato ilegal aconteça. A lei pode e deve agir para evitar o problema antes mesmo que ele ocorra. Agora, vamos para o nosso segundo tópico e ver como as coisas se desenvolvem. Imagina só a seguinte situação. Alguém deve dinheiro. Existem provas disso, mas não existe um contrato formal, bonitinho assinado. E aí, o que se faz? Essa é a realidade de muitos negócios e de muitas pessoas físicas também. Uma troca de mensagens no WhatsApp, um orçamento aprovado por e-mail, uma fatura. Tudo isso prova que a dívida existe, claro. Mas esses documentos não têm a força de um título executivo, como um cheque ou uma nota promissória, sabe? A ação monitória é justamente a ponte que resolve esse problema. Então, o pulo do gato é o seguinte: a ação munitória funciona como se fosse um conversor legal. A pessoa entra com a prova escrita que ela tem em mãos e o juiz, se ficar convencido, transforma aquele papel, aquela mensagem, num título executivo oficial. E a partir daí, meu amigo, o caminho fica muito mais fácil. Já dá para iniciar a execução com penhora de bens e tudo mais, de um jeito bem mais rápido do que numa ação de cobrança comum. E tem mais, com um novo Código de Processo Civil, lá de 2015, essa ferramenta ficou ainda mais poderosa. Antes, ela era usada basicamente para dívidas em dinheiro. Agora não. Como a gente vê na comparação, ela pode ser usada para exigir a entrega de um bem específico ou até o cumprimento de uma obrigação de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. Ficou bem mais ampla. Ok, vamos sair um pouco do mundo das dívidas, do papel e entrar no mundo físico, no mundo dos imóveis. Como é que a lei protege aquela pessoa que está de facto controlando um bem, mesmo que ela não seja a dona no papel? Para entender isso, o conceito de posse é absolutamente fundamental. E atenção, posse não é ter o nome na matrícula do imóvel lá no cartório. Posse é exercer o controle físico sobre ele, é agir como se fosse o dono. É um direito que nasce da relação da pessoa com a coisa em si. E essa distinção que está aqui na tela é crucial, é a chave de tudo. Num processo sobre posse, a discussão não é sobre quem é o proprietário. A pergunta que o juiz quer responder é: quem tem a melhor posse? Um inquilino, por exemplo, pode defender a posse dele até contra o próprio dono do imóvel, se o proprietário tentar tirá-lo de lá à força, sem uma ordem judicial.
E tem outro ponto importante aqui, que é a diferença entre possuidor e detentor. Pensa no caseiro de um sítio ou num turista de uma empresa. Eles têm o bem em mãos, certo? Mas eles agem sob ordens de outra pessoa. Eles são detentores. E por que essa diferença é tão gigantesca? Porque um detentor nunca, jamais, vai poder adquirir aquele imóvel por uso capião, não importa quantos anos se passem. E essa linha do tempo aqui ilustra um risco muito real. Pensa na história. 2 irmãos herdam uma casa. Um deles, por mera tolerância, deixa o outro morar lá. Se nada for formalizado, com o passar do tempo, o irmão que ficou no imóvel começa a agir como dono, paga as contas e depois de um certo período ele pode entrar com uma ação de uso capião e simplesmente tomar a parte do outro irmão. Uma simples troca de mensagens formalizando uma permissão de uso já quebraria esse risco, porque transformaria o irmão em um mero detentor. Bom, e agora, para fechar, vamos ao último cenário, que é um verdadeiro pesadelo. Ter um bem seu penhorado para pagar a dívida de uma outra pessoa. Imagina a cena. Uma pessoa recebe a visita de um oficial de justiça em casa e ele informa que o seu carro, quitado, no seu nome, vai ser levado para quitar uma dívida que não é sua. Parece um beco sem saída, uma loucura, não é? Mas a lei oferece um escudo bem poderoso para essa situação. E esse escudo se chama embargos de terceiro. É basicamente a sua chance de chegar para o juiz e dizer: com licença, doutor, houve um engano aqui. Esse bem é meu e eu não tenho absolutamente nada a ver com essa dívida. É a defesa definitiva para o terceiro inocente nessa história toda. Mas olha, atenção máxima aqui. O tempo, nesse caso, é o seu pior inimigo. O prazo é de até 5 dias depois do ato final da execução, tipo a arrematação do bem num leilão, para apresentar essa defesa. Se passar esse prazo, a chance de recuperar o bem se complica e muito. E quem é que pode usar essa ferramenta? Não é só o proprietário ou o possuidor que não tem nada a ver com o processo. Pode ser também o cônjuge, para proteger a sua parte nos bens do casal, a chamada meação, ou até mesmo um banco, para impedir que um imóvel que está financiado seja usado para pagar uma outra dívida do devedor. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu várias ferramentas que aceleram decisões e protegem direitos de forma quase imediata. Mas essa velocidade toda, claro, também vem com seus riscos. A questão central que todos esses procedimentos nos deixam é sobre o equilíbrio. Quando é que a necessidade de uma resposta rápida supera a necessidade de uma análise mais profunda e cuidadosa? A resposta, como a gente viu hoje, está na arte de adequar o procedimento ao problema.